E a nossa aula de hoje é de logaritmos. Vamos estudar as definições, as propriedades de logaritmo, resolver exercícios que vão desde o básico até exercícios mais complexos para que você entenda passo a passo o logaritmo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! E vamos iniciar nosso estudo de logaritmos vendo as definições de logaritmos. Então a primeira definição diz o seguinte: o logaritmo cujo logaritmando é igual a 1 e a base é qualquer, sempre é igual a zero. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base sempre será igual a zero. Aqui embaixo, logaritmo de 1 em qualquer base, nós vamos chamar de a, sempre será igual a zero, pois a elevado a zero será igual a 1. A segunda definição diz o seguinte: o logaritmo cuja base e o logaritmando são iguais sempre é igual a 1. Veja aqui, logaritmo de a na base a igual a 1. Perfeito. Por quê? Porque logaritmo de a na base a igual a 1 exatamente devido a elevado a 1 ser igual a a. Perfeito? Isso aí é a segunda definição. Você memorize, você não pode perder isso aí. A terceira definição diz o seguinte: a potência de base a e expoente log de b na base a sempre é igual a b. Então você está observando que você tem uma potência de base a. Então quem é a base da potência? É exatamente a. Quando a base dessa potência aqui coincidir com a base do logaritmo, é como se você cortasse aqui, ó, log de a com a. Vai sobrar quem? Exatamente o b. Essa aí é a terceira definição de logaritmo. Vendo as definições de logaritmo, nós vamos agora para a quarta definição. O que é que nós vamos ver? Que dois logaritmos são iguais numa mesma base se os logaritmandos são iguais. Então veja só, se eu disser que eu tenho logaritmo de b na base a igual a logaritmo de c na base a. Ora, se essas bases forem iguais, ó, a base tanto do logaritmo de b como a base do logaritmo de c, como ela é igual, é como se eu cortasse log de a com log de a aqui do outro lado e eu tenho que b é igual a c. Essa aí é a quarta definição de logaritmos. Eu vou falar bem compassadamente para que você não perca nenhum detalhe, tá bem? Agora nós vamos para as propriedades. A primeira propriedade é o logaritmo do produto. O que é que quer dizer isso? Diz o seguinte: o logaritmo do produto de dois fatores a e b em qualquer base c é igual à soma dos logaritmos de cada uma dessas bases, se c for maior que zero e c diferente de 1. Também a tem que ser maior que zero e b tem que ser maior que zero. Como é que é isso? Eu vou anotar aqui para você agora. Observe aqui. Se eu tiver logaritmo de a vezes b na base c, eu posso transformar isso aqui numa soma. Logaritmo de a na base c mais logaritmo de b na base c. Então, sempre que você tiver um produto de dois fatores aqui em cima, você pode transformar isso na soma. Lembrando que tanto você pode transformar isso na soma, como você pode pegar a soma e transformar neste produto. Mas tem questões que só vão ser resolvidas se você pegar a soma e transformar no produto. Então, vamos seguindo os passos. Por que a gente diz que o c tem que ser maior que zero e o c também tem que ser diferente de 1? Por quê? Porque a condição de existência de logaritmo. Essa base do logaritmo, que no caso é o c, ela vai ter que ser um número positivo, mas também ele tem que ser diferente de 1. Perfeito? Então, e a condição de existência diz também que o a e o b também tem que ser um número maior que zero, ou seja, positivo. Ok? Vamos agora à segunda propriedade, que diz o seguinte: logaritmo do quociente. O que quer dizer isso? O logaritmo do quociente de dois fatores é igual a quê? Vamos observar aqui embaixo. Log de a sobre b na base c. Isso aí você vai transformar exatamente na subtração. Você pode anotar log de a na base c menos log de b na base c. Agora a gente pode ler aqui o enunciado. O logaritmo do quociente de dois fatores a e b em qualquer base c é igual à diferença dos logaritmos de cada um desses fatores. Ok? Você observa aqui que sempre que você tiver um quociente de um número aqui, ó, log de a sobre b na base c, você pode transformar isso na subtração.
Perfeito? Do mesmo modo que eu falei na primeira propriedade, a gente pode também transformar uma subtração num quociente. Tem questões que só vão sair desse jeito, ok? Vamos agora para a terceira propriedade dos logaritmos. Ela diz o seguinte, que é o logaritmo da potência. O logaritmo de uma potência em qualquer base C é igual ao produto entre o expoente da potência e o logaritmo cujo logaritmando é igual à base da potência. Tenha calma que você vai compreender quando eu mostrar. Se o A for maior que zero e o A for diferente de 1, também o B tem que ser maior que zero, o C tem que pertencer aos reais. O que é que quer dizer isso aí tudinho? Isso aqui às vezes pode parecer confuso, mas é a condição de existência. Então observe bem, se você tiver aqui o logaritmo de B elevado a C na base A, esse C, pessoal, ele desce multiplicando. Foi isso que o enunciado nos falou. Esse C desce multiplicando o logaritmo. Então você vai anotar a seguinte coisa. Você vai anotar C vezes log de B na base A. Então sempre que você vir um logaritmo, que ele tiver uma potência em cima aqui, né, você vai descer essa potência. Ela vai multiplicar o logaritmo. Isso aí é exatamente a terceira propriedade. Perfeito? Então você fica com se logaritmo de B elevado a C na base A, você vai descer o C vai descer multiplicando, e aí você vai só repetir log de B na base A. Daqui a pouco tem questão e você vai compreender melhor. Agora vamos para a quarta propriedade, que é exatamente o logaritmo de uma raiz. Observe que o enunciado é muito confuso. Para quem está lendo a primeira vez, né, pode até ficar um pouco perdido. Então diz o seguinte: o logaritmo da raiz enésima de um número real positivo é o produto entre o inverso do índice da raiz pelo logaritmo cujo logaritmando é o radicando. Né? Isso aí é confuso. Mas é confuso quando? Quando você não tem uma base muito sólida na potenciação e radiciação. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula na qual nós falamos em potenciação e a outra aula que nós falamos também em exponencial. Por quê? Porque vai clarear bastante o estudo do logaritmo. Pessoal, então vamos voltar aqui. Olha, o logaritmo da raiz, o que é que acontece? Toda vida que você tiver uma raiz, tem como você transformar essa raiz. Como é que você transforma essa raiz? Olha, você observa aqui que você tem a raiz enésima de B na base A. Como é que eu transformo a raiz? Você vai fazer o seguinte: em cima desse B tem um 1, ok? E essa raiz aqui fora tem um número qualquer que eu vou chamar de N. Sempre que você tiver uma raiz, você vai fazer o seguinte: você vai repetir aqui o que está dentro, no caso é o B, e vai pegar esse 1 que está em cima do B, que ele não aparece, você vai anotar ele aqui em cima, então vai ficar 1. O N que está aqui fora da raiz, você vai jogar aqui para baixo e vai ficar 1 sobre N. Então sempre é assim. Então se aqui fosse uma raiz quadrada, por exemplo, você ia ficar com B elevado a 1 sobre 2. Se fosse uma raiz cúbica, você ia ficar com B elevado a 1 sobre 3. Se fosse uma raiz quinta, você ia ficar com B elevado a 1 sobre 5. Perfeito? Então agora ficou fácil. Quando você pegar uma questão que tiver uma raiz, você vai transformar ela em potência, então vai ficar desse jeito. Pegando aqui a propriedade que nós vimos anteriormente, esse 1 sobre N, ele pode passar multiplicando esse logaritmo. Ele passa aqui para frente, ele desce, certo? Então vai ficar 1 sobre N vezes logaritmo de B na base A. Assim você consegue resolver uma questão. É mais uma saída para você conseguir resolver uma questão de logaritmos. Perfeito? Vamos agora para mais uma propriedade para ir clareando aqui o seu entendimento. Mudança de base. Às vezes você vai precisar mudar a base do logaritmo. Então observe aqui. Você tem um logaritmo de B na base A e quer mudar a base desse logaritmo. Então o que é que diz aqui? Nós vamos dizer o seguinte: se A, B e C são números reais positivos, então log de B na base A eu posso escrever da seguinte maneira. Vamos supor que eu queira transformar para a base C. Então eu vou anotar log de B na base C sobre log de A na base C. Perfeito? Eu transformei para a base C. Mas a condição de existência de logaritmo eu tenho que anotar a seguinte coisa. Eu tenho que dizer que o A tem que ser diferente de 1 e o C tem que ser diferente de 1. Agora vamos supor que eu queira mudar também essa base
de logaritmo de b na base A eu quero deixar na base B. Então só eu anotar o inverso. Eu pego 1 sobre, boto logaritmo de A na base B. Eu inverti a base, perfeito? A condição de existência diz o seguinte, que o A tem que ser diferente de 1 e o B tem que ser diferente de 1. Para que eu faço essas mudanças de base? Por quê? Porque existem alguns exercícios, algumas questões que só vão ter uma resolução se você pensar em aplicar exatamente essa propriedade da mudança de base de logaritmos. Ok? Vamos seguindo. Agora vamos supor que eu tenha logaritmo de B na base A elevado a C. Pessoal, agora o expoente ficou aqui em cima da base. Quando aparecer uma questão desse jeito, você vai fazer a seguinte coisa. Você vai pegar o C e vai subir multiplicando, mas isso inverso, perfeito? Então você vai anotar assim, ó, 1 sobre C. E aí você vai repetir o logaritmo, log de B na base A. Vamos supor que em cima desse A tivesse o número 2. Então isso aí ia subir exatamente 1 sobre 2, perfeito? Multiplicado por logaritmo de B na base A. Se esse expoente estiver aqui em cima do B, ele desce normal, como nós vimos anteriormente, ok? Ele desce multiplicando normal, mas como ele está em cima do A, ou seja, em cima da base, né, você vai multiplicar mais o inverso. Tá certo? Isso aí é uma propriedade da mudança de base também. E a condição de existência diz que o A tem que ser diferente de 1 e o C tem que ser diferente de 1. Perfeito? Porque eles estão relacionados aqui à base do logaritmo. Agora vamos para uma questão que envolve logaritmos com porcentagem. Uma questão inteligente que diz o seguinte: calculando o valor da expressão logaritmo, achamos que valor em porcentagem. E ele diz o seguinte, que E é igual a log de 27 na base 3 elevado a 9 mais logaritmo de 27 na base raiz cúbica de 9. Então aí, para a gente resolver uma questão dessa, nós temos que desmembrar aqui a equação. Eu vou chamar aqui a primeira parte de 1 e a segunda parte de 2. E aí a gente resolve os dois e soma, perfeito? E depois a gente calcula o valor da fração correspondente em porcentagem. Calcula a porcentagem, perfeito? Então vamos anotar aqui. Você anota o logaritmo de 27 na base 3 elevado a 9. Nós vimos nesse instante aqui anteriormente, na propriedade, que esse 9 ele pode passar multiplicando pelo inverso. Perfeito? Então você vai anotar o seguinte, 27 corresponde a 3 elevado à terceira, deixa aí. E aqui embaixo você bota 3 elevado a 9. Mas esse 9 ele pode subir multiplicando o inverso. Então você vai anotar agora 1 sobre 9 vezes. Ora, esse 3 ele pode descer também, mas ele não desce inverso, perfeito? Então ele vai descer multiplicando por 3. Você vai anotar vezes 3. E você vai repetir log de 3 na base 3. Então, vezes log de 3 na base 3. Ora, log de 3 na base 3 dá 1, porque toda vida que o logaritmando for igual à base, você diz que ele é igual a 1. Então, você vai anotar, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 9 vezes 3. Mas, aí dá para me cortar aqui o 9 com 3 e eu vou ficar com 1 terço. Então, logaritmo de 27 na base 3 elevado a 9 é 1 terço. Já resolvi a primeira parte da equação. Vou agora resolver a segunda parte. Você está observando que somente nessa questão nós estamos aplicando aí propriedades de logaritmo, né? Propriedade de definição, e vamos também aplicar porcentagem, perfeito? Então é uma questão muito bacana. Preste bem atenção. Agora nós vamos pegar aqui logaritmo de 27 na base raiz cúbica de 9. Então vamos lá. 27 é 3 elevado a 3, você anota, e raiz cúbica de 9, nesse instante, eu lhe expliquei a questão da potência, você vai pegar e vai fazer o seguinte, vai anotar o 9, não é raiz cúbica, o 1 que está aqui em cima do 9 vai ficar aqui em cima, e o 3 que está aqui fora da raiz vai ficar aqui embaixo, então vai ficar 1 terço, então você anota 9 elevado a 1 terço. Ora, esse 1 terço ele pode multiplicar, pode subir multiplicando, mas inverso, se ele é 1 terço, ele sobe igual a 3, perfeito? E o 3 que está em cima do 3 aqui vai descer multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 3. Perfeito? Aí você vai anotar log de 3
na base 9. Então vai ficar com 3 vezes 3 vezes log de 3 ao quadrado. Ora, 3 ao quadrado é 9, mas não precisa você resolver. Você pega esse 2 e sobe ele multiplicando pelo inverso também, perfeito? Então vai ficar 3 vezes 3 é 9, vezes 1 meio, que subiu multiplicando ao inverso, vezes logaritmo de 3 na base 3. Por quê? Porque a intenção é exatamente deixar aqui logaritmo de 3 na base 3, que é exatamente para a gente cortar e ficar igual a 1. Então nós ficamos aqui com 9 vezes 1 meio. Ora, 9 vezes 1 meio dá 9 meios. Então a segunda parte é exatamente 9 sobre 2. E a expressão vai ficar é igual a 1 terço mais 9 sobre 2. Que essa soma de fração aqui, resolvendo, calculando o MMC, nós vamos ter 29 sobre 6. Ora, 29 sobre 6, se você fizer a divisão, vai dar 4,83. Mas a questão está pedindo em porcentagem. Se você for olhar, você vê aí o item B, 4,83%. Se você marcar, você erra, porque aqui nós não achamos ainda em porcentagem. Para ficar em porcentagem, pessoal, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar por 100%, e aí eu teria a porcentagem desse valor, perfeito? Então aí fica muito fácil, você vai transformar 4,83 em porcentagem, você vai multiplicar por 100. Então multiplicando 4,83 por 100, você tem 483%, que é a resposta da questão, que corresponde ao item C. Ok? Então vamos aqui para mais um exercício. Ora, vamos calcular o valor do logaritmo de 0,08 na base 25 igual a x, perfeito? Então você vai fazer o seguinte, você vai anotar 25 elevado a x é igual a, ora, 0,008, você vai fazer o seguinte, você vai anotar 3 casas decimais aqui para frente, ó. Então você vai anotar 8, as 3 casas decimais você vai anotar aqui embaixo sobre 1000, então vai ficar 8 sobre 1000, tranquilo? Então aqui, 25 é 5 ao quadrado, ora, se 25 é 5 ao quadrado, eu vou anotar 5 ao quadrado elevado a x é igual. 8 é 2 à terceira, você anota 2 à terceira. E 1000 é 10 à terceira, você anota 10 à terceira. Agora vamos aqui. Ora, 2 vezes x dá 2x. E você pode botar aqui, ó, 2 sobre 10, tudo elevado à terceira. Seguindo mais à frente, você pode cortar o 2 com o 10 aqui embaixo. E você vai fazer o seguinte, dividindo por 2 vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Vai ficar 1 sobre 5 elevado à terceira. Então você vai anotar 5 elevado a 2x é igual a 1 sobre 5 elevado à terceira. Muito bem, vem aqui para baixo, você vai fazer o seguinte, 5 elevado a 2x é igual a 1 sobre 5, eu posso anotar o inverso disso, que é igual a 5 elevado a menos 1, perfeito? Então vai ficar 5 elevado a menos 1, tudo isso elevado à terceira. Mais uma vez nós estamos vendo aí uma propriedade de potenciação, não esqueça de ver aí o vídeo que fala sobre potenciação, né? Ele vai lhe ajudar, tem aí na descrição. Com calma, depois você pode descer na descrição do vídeo que você vai achar essa aula. Então vamos aqui. Ficou 5 elevado a 2x igual a 5 elevado a menos 1, que está elevado à terceira. Você vai multiplicar menos 1 vezes 3. Então vai ficar 5 elevado a 2x igual a 5 elevado a menos 3. As bases ficaram iguais, você corta 5 com 5 que está aqui do outro lado. Você vai ficar com 2x igual a menos 3. Então, logo, x será igual a menos 3 sobre 2, que é exatamente a resposta do valor desse logaritmo que está envolvendo decimal, tá certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente tira a dúvida. Se você tem alguma sugestão, pode deixar também. Nós fazemos uma aula sobre isso daí, tá certo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma aula. Até a próxima!